Roseli. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. Boa tarde, pessoal. E quando eu vou viajar pelo interior, pinheiro ao pé da estrada, a montanha Daqui a pouquinho a gente vai esparramada, começar. só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Ai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Olá, Alessandra. Vocês estão ouvindo a música? Ok. Gente, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para realizarmos o estudo dessa tarde do livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, a obra do André Luiz. É o 5º livro da série. Nós temos esse estudo na quarta-feira à tarde, lá no Núcleo. Começamos no dia 8 de março de 2017. Estudamos os 4 primeiros: Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e estamos agora no Mundo Maior. Desculpa. A semana passada nós estávamos estudando o capítulo 6, só que nós não terminamos, porque achamos importante nós estudarmos realmente de uma forma mais minuciosa, porque são muitos ensinamentos esta obra, muitos. Então hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 6. Antes, a gente só queria fazer uma pequena correção, que sábado passado nós estávamos comentando o caso daquela moça que estava prestes a suicidar, a Marina, e ela é desligada do corpo e encontra com a sua mãe. Na hora nós falamos sua avó, mas não é avó, é sua mãe, a Luísa. Só corrigindo. Nós queríamos comentar também, gente, uma psicografia que nós recebemos no Núcleo no dia 17 de março. Quando foi dia 19, na quinta, nós paramos as atividades. Foi a última reunião que nós realizamos, no dia 19. Então, na quinta-feira, dia 17, nós recebemos uma psicografia e nós chegamos até a comentá-la na primeira reunião que nós fizemos online. Hoje, a gente queria comentar alguns itens aqui, porque passou um mês, mas os ensinamentos são sempre muito atuais. O Espírito diz assim: aquieta-te o coração diante das convulsões sociais. Para nós aquietarmos o coração. Acerena-te o teu pensamento diante de tantas informações.
São tantas informações que chegam para nós acerenarmos o nosso pensamento e aquietarmos o nosso coração. Nós sabemos que, nesse momento, cada pessoa está passando por provas diferentes, né? O contexto é o mesmo, mas desculpa, as provas individuais elas são diferentes. Então, cada um passando por provas diferentes. Então, essa alerta do Espírito para serenar o coração, acerenar o pensamento e aquietar o coração diante dessas provas, desse momento que nós estamos vivenciando. Ele diz assim, que o medo surge das remanescências de um passado comprometedor. Então, é o que a gente aprende. Nós estamos, cada um está num grau de evolução, cada um está num grau de aquisição espiritual, de outras encarnações desta também. Então, às vezes, muitas pessoas entram em pânico. Né? O medo chega a um estado que a pessoa entra em pânico. Então, para a gente confiar, a gente procurar rezar, realmente serenar o coração para não entrarmos em pânico. A gente filtrar as informações que estão vindo, que estão chegando até a gente, para a gente passar essa fase com um pouco mais de equilíbrio. A gente sabe que é difícil, né? Para muitas pessoas, as provas estão sendo de uma maneira muito mais acentuada. Mas a gente não esquecer esta alerta dos Espíritos para a gente. Ele diz o seguinte, os acontecimentos do mundo, catástrofes, são necessários para as almas encontrarem as suas verdadeiras essências. É aquilo que nós aprendemos, que muitas vezes precisa de uma limpeza da nossa alma para que a gente consiga enxergar a nossa essência. Não é? É como uma vidraça suja, nós não conseguimos enxergar bem do outro lado. Se nós limparmos bem a vidraça, a gente vai enxergar com clareza do outro lado. Se é uma paisagem bonita, a gente vai conseguir enxergar. Se nós limparmos bem a nossa vidraça. Então, o que eles estão dizendo para a gente? Que é necessário muitos momentos da Terra, essas revoluções externas e internas, para fazer essa limpeza da nossa alma, para que nós consigamos enxergar com mais facilidade da agora para frente. Olha que profundidade. O momento é de revigorar a fé, não é? O momento de nós realmente buscarmos dentro da gente aquela fé que às vezes está adormecida. Quando as coisas estão indo muito bem, tranquilo, às vezes a fé fica adormecida. Aí nesses momentos de crise, de dores, aí é hora de nós arrancarmos realmente lá de dentro da gente a nossa fé, que todos nós temos, mas às vezes deixamos ela adormecida. Ele diz uma coisa interessante também, tudo é interessante, né? A rapidez de disseminação dos vírus, é porque encontra hospedagem em nossa casa mental. Essa frase, ela é muito profunda, porque essa velocidade de contaminação, essa rapidez de contaminação, porque encontra hospedagem em nossa casa mental. Olha só, quando a gente hospeda uma pessoa em nossa casa, é alguém da nossa intimidade, é alguém que nós temos afinidade, é alguém que nós gostamos, que nós abrimos a porta da nossa casa para hospedar alguém, não é? Ele não vai hospedar alguém que nós não conhecemos, que a gente não tem afinidade, não é verdade? Nós vamos hospedar alguém em nosso lar que nós temos afinidade, nós gostamos. Então, aí nós hospedamos essa pessoa em nosso lar. Então, o que o Espírito está dizendo? Que a velocidade do vírus é porque encontra hospedagem em nossa casa mental, em nosso ser. Então, é ressonância. Então, é necessário, não quer dizer que aquelas pessoas que contraíram o vírus são piores do que aquelas que não contraíram. Não é isso, né, gente? Porque todos nós temos erros, falhas, delitos em várias áreas. Mas naquela área ali é questão de sintonia. Então, absorvemos é porque
o vírus encontra hospedagem na casa mental. Olha só, é muito profundo. A caminhada é individual, mas a experiência é coletiva. Porque é aquilo que nós estamos comentando. Nós, cada um, achamos uma mensagem interessante dizendo assim, que a pessoa ouviu que todos estamos no mesmo barco. A colocação da pessoa diz que não, que nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. É uma visão, né? Uma visão simbólica, mas para a gente entender. Porque cada um construiu a sua casa em outras encarnações e nessa encarnação de uma maneira. Cada um tem os seus valores aquisitivos, morais, intelectuais, né? Num nível. Então, nesse momento de dor, que a dor é coletiva, cada um recebe de uma maneira, de acordo com o seu grau de evolução. Então, o que está dizendo? A caminhada é individual, mas a experiência é coletiva. Então, todos nós vamos sair, a humanidade toda, né? A humanidade da Terra, né? Vamos sair dessa situação mais experiente, encontrando o que ele diz aqui em cima, as nossas verdadeiras essências. Às vezes não totalmente, mas já vamos dar passos largos. É o que os Espíritos estão dizendo para a gente. De nada adianta uma multidão caminhar à frente sem lançar a corda aos que não estão no mesmo ritmo. Nós vivemos numa aldeia global. A Terra é uma aldeia global, não é? A Terra é a casa planetária nossa. Então, é aquela ilusão do egoísmo. Nós queremos só para a gente. Então, na medida que nós vamos despertando o sentimento de solidariedade, a gente vai viver de uma forma muito mais harmoniosa. E esses impactos que nós estamos recebendo nos força a vivermos com mais solidariedade. Nós vemos aí os exemplos, né? Nas mídias, todos os dias, eles mostrando atitudes, às vezes de empresas, de pessoas que não estavam acostumadas com aquele tipo de atividade. Mas por causa desse sofrimento, dessa situação, muitas pessoas e muitas empresas começam a serem mais solidárias. Então é isso que ele está dizendo. De nada adianta uma multidão caminhar à frente sem lançar a corda aos que não estão no mesmo ritmo. Olha só, precisamos nos harmonizar mais, precisamos dar as mãos mais. É o futuro da humanidade. Quando estivermos vivendo aqui na Terra numa fase de mundo ditoso, viveremos assim, sem fome, sem guerras, né? sem corrupção, um mundo onde todos procurem dar as mãos para o outro. Olha só que interessante. Então é isso que o Espírito está dizendo para a gente, que tudo é um processo. No final ele termina, sigamos em paz, na certeza de que tudo passa, tudo tem uma data de validade, tudo vai terminar, né, gente? Essa fase vai terminar, ela vai passar. Então essa certeza é doído, é doloroso, né, no momento que a gente está passando, mas a gente sabe que vai passar, que nós vamos sair melhores dessa situação. Todos nós vamos sair melhores, não é? Então é isso que o Espírito está dizendo para a gente. Essa mensagem foi psicografada no núcleo no dia 17 de março. 2 dias antes nós encerramos todas as atividades do núcleo. Olha só. Gente, nós queríamos, agora dando continuidade ao estudo do capítulo 6 do livro No Mundo Maior, fazer uma pequena retrospectiva ali do capítulo. Esse livro tem uma particularidade no Mundo Maior. Ele não é um romance, né? Não é um livro romanceado, aquele romance direto. É o seguinte, cada capítulo é uma história. Nós estamos percebendo isso até agora. Cada capítulo é uma história. Determinada casa, determinado local, às vezes é uma palestra
no plano espiritual. E agora, esse capítulo, os personagens são André Luiz, o Calderaro, Cândida, a senhora está desencarnando, Julieta, sua filha, que tem em torno de 20 anos, Paulino, o seu companheiro, e Cipriana, aquele espírito iluminado, que nós já conhecemos a história dela, que vai ajudar neste processo, nesse acontecimento que está envolvendo essa família. Só relembrando, a Cândida está desencarnando. Ela ficou viúva, com muitas lutas, muito cedo, com 3 filhos, e costurando para cuidar da família. 2 filhos se rebelaram diante da situação de pobreza e se revoltaram e saíram de casa, deixando a Cândida com a Julieta, a mãe e a filha sós. E elas passaram mais dificuldade ainda, por não ter o apoio dos 2 filhos e os 2 irmãos. E 10 meses atrás, nesse momento que nós estamos relatando, que o André Luiz relata para a gente, 10 meses atrás, a Cândida, essa senhora, adoeceu gravemente e passou por várias intervenções cirúrgicas no hospital, sofrendo, e Julieta teve que desdobrar para cuidar do lar e pagar as despesas do hospital. E com a costura ela não conseguiu. Ela tentou ajuda com amigos, com parentes, e ninguém ajudou. Chegou um momento, ela desesperou. Ela entrou numa casa noturna, uma casa de danças, tal, e tinha prostituição. Ela entra nessa casa por desespero. E ela se liga a uma pessoa que ele passa a ser amante dela. Ele não quer compromisso sério. Ele é mais velho, ela é mais jovem, ele quer ostentar aquela jovem, aquela beleza do lado dele e tal, mas ele quer aproveitar da situação, ele não quer compromisso sério com ela. E isso ela está sofrendo muito. Julieta está sofrendo muito. Por quê? Porque ela tem valores superiores. Ela não quer essa vida para ela. E ela foi muito bem educada na parte religiosa, na parte ética, na parte moral. Sua mãe é muito simples, mas a educou de uma forma muito elevada. Então, como ela tem esses valores, ela foi muito bem educada de uma forma elevada moralmente, ela está em conflito intenso por estar sendo amante de um homem. Ela não queria isso, ela não queria. E isso está levando ela a um desequilíbrio espiritual, psíquico, e desequilibrando também o cosmo orgânico, o corpo físico. Então nós chegamos nesse ponto na reunião passada, onde o Calderaro com o André Luiz vão analisar o quadro clínico, o quadro espiritual, psíquico desta jovem. Ela está extenuada, deitada numa cama e naquele sofrimento. Então esse conflito muito grande do que ela não queria fazer e está fazendo, ela está emitindo vibrações muito densas, muito pesadas, que está prejudicando a fisiologia, o metabolismo dela, do corpo físico, espiritual, né? Psicológico e físico. Ela está toda comprometida. Então está nessa situação. Mas o André Luiz vai dizer uma coisa muito importante para a gente, que a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Porque o que é que nós aprendemos? Olha só que coisa interessante. O Emmanuel diz o seguinte, que o agricultor, ele cuida das sementes, vai plantar semente, então tem várias sementes, então ele tem um processo normal ali de trabalho com a terra, de plantio, né? Tal, de cuidar da terra, tudo, da semente. Mas se ele compra uma semente mais cara, uma semente mais
especializada, uma semente mais cara, uma semente especial, né? Se ele compra, ele vai cuidar dessa semente com mais carinho, com mais atenção, porque ela é mais cara. Então a irmã diz para a gente o seguinte, que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a proteção de Deus. Mas aquela pessoa que faz mais por onde, aquela pessoa que serve mais, aquela pessoa que procura exercitar a humildade, que procura exercitar a caridade, aquela pessoa que procura ser útil na criação, procura ser um co-criador, ajudar Deus na criação, ajudar Jesus nesse projeto divino, às vezes através, ajudando a iluminar corações, ajudando a amparar crianças, ajudando a amparar pessoas com fome, em várias áreas, na área da cultura, na área da arte, né? Tem várias áreas, cada um tem um compromisso. Então, se a pessoa vem na Terra e ela procura servir, ela procura ajudar, ela procura amparar aquelas pessoas que estão do lado, ela vai recebendo créditos espirituais. Créditos espirituais. É a mesma coisa. Diz um pensamento assim, quem beija meu filho, minha boca adoça. Então, quando alguém faz um bem para um filho, automaticamente ele agrada o pai e agrada a mãe. Se nós ajudamos alguém que é filho de Deus, estamos agradando a Deus, não é? Então Deus vai nos olhar com olhos diferentes. Não é que ele tem, não é que alguém tem privilégio em relação ao outro diante da criação. Todos nós somos filhos dele. Mas aquele que faz mais, ele tem uma proteção maior, porque ele abre um campo magnético para receber mais ajudas. Mais ajuda. Não é? É lógico, é racional. Então, como a Julieta tem pensamentos nobres, ela tem aquisição moral e espiritual, ela foi bem educada, ela está recebendo uma ajuda extra neste momento, ela vai receber. Então, o que é que acontece? O André Luiz com o Calderaro, o Calderaro vai comentar, ele diz o seguinte, se a jovem não pode elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro de um caçador impiedoso, porque ela tinha sentimentos nobres, ela tinha vontade de fazer as coisas corretas, não é? Mas de repente ele usa o termo assim, que ela recebeu um tiro de um caçador impiedoso, não é? Alguém que está tentando aproveitar, está ajudando ela financeiramente e tentando aproveitar da situação. E ela não tem como sair dessa situação. Então ela não consegue elevar-se. É o que o Calderaro está dizendo. A mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Gente, isso aqui é muito interessante, muito importante. Olha só. A mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Olha só. A oração, como ela é importante. A oração intercessória, intercedendo por alguém. Como elas têm uma ligação muito grande e ela é mãe, ela está intercedendo por ela. E essas preces dela, o Calderaro vai dizer o seguinte, em poderosas orações transformadoras, como a oração transforma. A gente comenta sempre, eu morei em Belo Horizonte uns tempos, a gente mudava às vezes de uma pensão para outra, de uma república, de um local para outro, e sempre quando eu mudava, naquela época era difícil, né? Ligações, não existia celular. Aí minha mãe dizia assim, eu quero ir ver onde você está morando, porque nas horas das minhas orações, das minhas preces, eu mentalizo, eu penso, minha mente vai lá onde você está. Então, a gente começa a entender isso quando o Emmanuel disse que se Jesus retirar o pensamento dele da terra,
nós não conseguimos sobreviver, nós não conseguimos continuar se Jesus retirar o pensamento dele da terra. Quando minha mãe dizia isso, depois eu ouvi isso do Emmanuel, a gente vai chegando a essas conclusões, não é verdade? Quando a Terra foi construída, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito, já era um espírito puro. Então imagina as preces e o pensamento de Jesus. Ele envolve com o seu pensamento toda a Terra. Todos nós estamos envolvidos no pensamento do Cristo. Todos nós, sem exceção, estamos envolvidos no pensamento dele. Então, olha, as orações poderosas, transformadoras da Cândida, da mãe da Julieta, que ajudou nesse processo. Olha só. E ele diz o seguinte: caiu a filha para socorrer-lhe o corpo. Para socorrer aquela situação, ela caiu moralmente. Mas Cândida, a mãe, alcandorou-se, mas por salvar-lhe a alma. A filha fez tudo para salvar-lhe o corpo e Cândida, a mãe, está salvando a alma dela. Olha só, ela estava desesperada, ela estava doente, né? Aqueles conflitos. Então, as preces da mãe com a aquisição moral da Julieta fez com que ela recebesse essa ajuda espiritual. O Divaldo Franco narra que tinha um espírito obsessor que sempre acompanhava ele e atrapalhava às vezes até o trabalho dele. E esse espírito estava sempre, e o Divaldo com a vidência percebia. A história é longa, são vários casos, nós vamos simplificar só para a gente entender a ideia. Aí, um dia, chegou na Mansão do Caminho enorme, lá no bairro Pau da Linha, em Salvador, ajudou e ajuda milhares de pessoas. Um dia chegou uma senhora com uma criança com lábio leporino, uma criança desnutrida, estava tomando até sopa de papelão na sarjeta, toda desnutrida, e colocou na porta da Mansão do Caminho. O Divaldo diz que estava numa situação muito difícil financeiramente a mansão, mas mesmo assim colocou aquela criança para dentro da Mansão do Caminho e foi cuidar dela, daquela criança. Aquele espírito sumiu, passou muito tempo, aquele espírito obsessor sumiu, ele não apareceu mais. Depois de muito tempo ele apareceu, o Divaldo muito jovial, né, contando para a gente, disse: você sumiu, falou pro obsessor. Eu estava até com saudade, o Divaldo não deve ter nem falado isso, né, mas brincando com a gente, né, na palestra. Estava até com saudade. E aí, por que você sumiu? Aí o Espírito disse assim: eu não vou te perseguir mais. O Divaldo falou: mas por quê? Né? Eu estava brincando na palestra, já estava até acostumado com a sua companhia, tal. Aí ele falou assim: eu não vou te perseguir mais porque você colocou minha mãe para dentro da Mansão do Caminho. Aquele espírito, aquela criança que chegou totalmente desnutrida na porta da Mansão do Caminho, foi mãe dele na outra encarnação. Então, olha como a caridade transforma. Gente, tudo que nós fazemos para o bem transforma, muda, modifica. Né? O clima espiritual modifica o nosso destino. O destino, às vezes, das pessoas está à nossa volta. Às vezes, uma atitude boa que nós fazemos transforma, muda o nosso destino que nós nem percebemos. Quantas situações, às vezes, difíceis iria acontecer, elas acontecem de uma maneira muito mais suave, porque o espírito encarnado aqui na Terra, ele está atuando no bem, ele está fazendo o bem, ele está renovando sentimentos, ele está renovando pensamentos, ele está renovando palavras, atitudes, ele está renovando. Na medida que ele vai renovando, quantas situações difíceis iria acontecer, não acontece por causa da mudança da postura diferente do espírito.
olha só como é que a nossa mudança ela é fundamental, nossa mudança constante, né? Ela é fundamental porque muda tudo, altera tudo, muitas situações. O Divaldo Franco terminou a palestra lá na Europa, em Londres, e ficou assim pensativo e tal. Aí Joana de Ângeles chegou para ele e disse assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu estou agradecendo porque tudo deu certo hoje, na palestra, tudo deu certo. Aí ela disse assim, agradeça também, Divaldo, tantas coisas difíceis, ruins que poderiam ter acontecido e não aconteceu. Então, às vezes, nós agradecemos muito, muito as coisas boas que acontecem, as coisas que deram certo. Mas realmente, porque como nós não vemos, às vezes nós esquecemos de agradecer aquelas ruins que poderiam ter acontecido e que não acontecem. Por quê? Por causa da nossa mudança, da nossa postura para o bem, para o amor, para a caridade. Não que nós vamos ser perfeitos, né, gente? Mas a vontade de mudar, a vontade de melhorar, a vontade de alterar para melhor, já vamos mudando. Então, quantas situações mudam? E uma vez, Divaldo Franco contando isso para uma senhora, ela disse assim, Divaldo, e também agradeça as coisas ruins que acontecem, não é? O ruim entre aspas, porque tudo vem até nós para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Mesmo aquilo que nós achamos que seja ruim, nós agradecemos. Oh, meu Deus, obrigado, porque tem uma lição. Eu preciso aprender com essa lição. Difícil, né? Mas é o que os Espíritos ensinam. Agora, tem uma coisa muito interessante, gente, um momento aqui. Por quê? Olha só. Olha o que o Calderaro ele vai falar para o André Luiz. Olha só. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente, fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. O que ele está dizendo, gente, para a gente? Que todos nós, é o caso da semente lá, todos nós recebemos ajuda, todos nós. Mas o problema é que muitas vezes nós nos fechamos do amor e da razão. Ele usa a palavra, olha que interessante, ele usa a palavra eclipse. No total eclipse do amor e da razão. O que é eclipse? Eclipse solar é um fenômeno que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a sua luz, numa estreita faixa terrestre. A Lua interpõe entre a Terra e o Sol, e aquela parte da Terra fica parcialmente ou totalmente escura. Mas o que é que ele diz aqui, a definição? Uma faixa estreita terrestre, não é? O que ele usa a palavra aqui? Eclipse do amor e da razão. Quer dizer, em germe, nós temos a razão dentro da gente. Nós temos o amor dentro da gente, em germe, não é? Mas nós deixamos eclipsar. O eclipse, né? É como se alguma coisa escura, porque a Lua não tem, olha só a analogia, a Lua não tem luz própria. Como ela passa na frente, ela escurece aquela parte. Então nós deixamos, quer dizer, o ódio, né? Nós deixamos, ele coloca aqui, o ódio e a negação, nós deixamos eclipsar, nós deixamos escurecer a nossa razão, a luz que brota dentro da gente. Então veja bem, o ódio e a negação, nós passamos a negar, né, a não aceitar
Deus, a não aceitar o Cristo, a não aceitar o bem. Então, entramos numa faixa de ódio que nós não conseguimos ajuda. Então, não é que Deus nega ajuda, não. Então, como estamos ajudando aqui a Julieta, é porque ela merece, ela fez por merecer, e a mãe também está intercedendo com suas orações. Por isso, ela está recebendo ajuda. Então, quando nós estamos fechados no nosso ódio, fechados no desespero, na negação, nós fechamos as comportas espirituais e por mais que os mentores, os anjos de guarda nosso queiram nos ajudar, eles não conseguem. Eles não conseguem porque nós nos fechamos. Tem um caso no livro Os Mensageiros muito pertinente para o momento. O André Luiz com a Aniceto, eles estão no campo. Acho que nós até comentamos, mas vale a pena a gente comentar. E eles estão no campo ali, e de repente eles percebem, os espíritos estão desencarnados, eles percebem uma aglomeração. E eles chegam até aquela aglomeração de pessoas e tem uma pessoa, um condutor de uma charrete, que está caído e ele recebeu um coice do animal e cortou, né, fraturou o crânio, está derramando sangue ali no chão. E as pessoas em volta para movimentar, para levá-lo para o hospital. E é interessante que chega um espírito mais elevado e diz assim, para um espírito responsável por uma parte da estrada. Olha só, existem espíritos responsáveis pela nossa vida, existem espíritos responsáveis pelo nosso lar, existem espíritos responsáveis pela empresa, né, pela organização, igual no núcleo, tem vários espíritos responsáveis pelo núcleo. Uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma igreja, um centro budista, um laboratório de ciência, uma indústria, sempre tem grupos de espíritos responsáveis. Olha só, tinha um espírito responsável não pela estrada, por uma parte da estrada. E aí chega um espírito elevado e fala com ele, né? Chama a atenção dele, entre aspas, né? Mas como é que você deixou acontecer esse fato? Você é responsável por essa parte da estrada. Ele falou assim, olha, esse senhor que levou o coice, ele passa conduzindo a charrete aqui todos os dias. Só que ele passa com um nível vibracional muito baixo. Ele passa xingando o animal, batendo no animal, muito nervoso. Eu tento ajudá-lo todos os dias, mas ele se fecha, né? No seu desespero, na sua revolta, eu não consigo ajudá-lo. E hoje ele exagerou, né? Em ataques, xingando e batendo no animal. E o animal, né? O animal deu um coice nele. Foi um fato que aconteceu, né? O animal deu um coice nele. E foi inevitável. Então o mentor mais elevado disse, então realmente não tem jeito. Então o que acontece? Tem muitos fatos na vida da gente que não precisaria de acontecer. Não estava programado para acontecer. Mas a nossa posição mental, a nossa postura íntima, às vezes de tanto desespero, de tanta revolta, de ódio, de mágoa, nós criamos um campo mental para as coisas ruins acontecerem. Eles não estavam programados. Mas fica inevitável dos espíritos ajudarem. Eles fazem tudo para ajudar, como estão ajudando aqui a Julieta. Faz tudo. Mas se nós não abrirmos o nosso campo mental em oração, pensamentos mais elevados, melhores, nós não conseguiremos receber essa ajuda. Então, esse senhor da charrete que levou um coice não estava programado. Não precisava dele receber esse coice. Não. Mas foi a condição mental dele, a postura mental dele, né? De revolta, de ódio, que ele levou esse coice. Olha só, grandes ensinamentos para a gente. Então, gente, aqui o André Luiz vai dizer isso para nós, né? Que
deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino. Nós fugimos, porque Deus é Pai. Como é que Ele vai ajudar uma pessoa e não ajuda o outro? Ajuda um irmão e não ajuda o outro? Ele é Pai, Ele é amor. Então somos nós que nos fechamos essa ajuda. É como, vamos imaginar assim, que nós estamos passando necessidades materiais, às vezes até de alimento. Vem uma pessoa à nossa porta, bate trazendo alimento. Se nós não abrirmos a porta, não tem como a pessoa entrar com alimento. E às vezes a gente acontece isso, ficamos revoltados, não abrimos a porta. A pessoa pega o alimento e vai embora, vai doar para outra casa, não é? Então a mesma coisa, a ajuda vem. Isso em todo sentido, em todo sentido, em todos os sentidos. A ajuda vem. Se nós não abrirmos o nosso campo mental, o nosso coração, a ajuda vai embora, né? A ajuda vai para outro lado, vai para outro lugar, vai para outra pessoa. Por quê? Porque nós não estamos receptivos à ajuda. Essas lições são fundamentais, são profundas para a gente, não é? Gente, é muito interessante aqui também, outro ensinamento muito importante. Olha só, nós vamos até ler primeiro, vamos lá. Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético de nosso plano. Isso é Julieta. Ela estava chorosa, não é? Sofrendo, subtraindo-lhes certa quantidade de material escuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro. Naquele processo de conflito dela, ela estava segregando uma substância escura que estava espalhada no cérebro, que poderia ocasionar sérios distúrbios, desequilíbrios orgânicos. Essa substância escura que, por causa do conflito, ela estava produzindo. O que levou a efeitos sem obstáculos, dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação. Desculpa. O André Luiz, ele achou muito interessante, porque o Calderaro, o que eles vão fazer primeiro? Ele começa a dar um passe nela, ele fala um auxílio magnético, uma operação magnética, retirando essa substância escura do cérebro dela. E o André Luiz vai observando. Com facilidade, ele vai retirando essa substância escura do cérebro dela. Mas só que o André Luiz acha interessante porque fica uma parte, ele não retira total. Por que não retira total? Ele poderia retirar aquela substância total, fazer uma limpeza total no cérebro dela, tirando aquela energia escura. Isso acontece muito no passe, sabe, gente? Quando nós estamos tomando passe, né? Os espíritos retiram muitas substâncias escuras do nosso perispírito, né? É como se nós estivéssemos sujos e suado, trabalhando o dia todo, a gente chega no chuveiro e toma um banho. Então aquela limpeza, tira toda aquela sujeira do corpo físico. Então os espíritos explicam isso, que o passe é como se fosse um banho mesmo, é um banho fluídico, é uma limpeza. A chilena, uma companheira nossa de Uberlândia, ela tem evidência clara, ela disse que às vezes no momento dos passes, eles já mostraram para ela, os espíritos, várias vezes, uns aparelhos que é colocado na câmara de passe ali, invisível aos nossos olhos, né? Visível apenas a pessoa que tem mediunidade. Vários aparelhos, ali como se fossem exaustores, e esses fluidos pesados, carregados, que às vezes nós estamos, né, angariando no dia a dia, ou nós produzimos, no caso da Julieta, porque tem casos que nós angariamos
fluidos negativos dos outros, das situações, acontece. Mas tem muitos casos que nós mesmos produzimos essa energia pesada, negativa. E a pessoa que senta ali para tomar um passe, muitas vezes ela está carregada com essa energia negativa pesada, não é? E aí é retirado. Então eles mostraram eles para chilenos retirando essa energia, esses fluidos densos, pesados, e esses aparelhos absorvendo. Depois que terminava o trabalho dos passes, aí tinha os técnicos, né, que é uma equipe grande, os técnicos do plano espiritual, pegavam esses aparelhos e levavam para laboratórios como se fosse para reciclar, como recicla o lixo aqui, reciclar esses fluidos também. Laboratórios no plano espiritual reciclando esses fluidos. Olha só. Então, o trabalho no plano espiritual é muito maior do que a gente imagina, né? Muito maior. Né? Eles apenas deixam nós vermos alguns detalhes, mas a dinâmica de trabalho no plano espiritual é imensa, nós não temos ideia, né? Global não temos. Então é interessante que fica um pouco dessa massa escura no cérebro da Julieta, não é? Fica um pouco. Aí o André Luiz fica curioso, mas por que, Calderaro, que você não retirou toda essa substância escura, essa massa escura aí do cérebro dela? Por que você não retirou? Aí o Calderaro vai explicar por que ele não retirou. Olha só. Olha só. Tenho instruções relativas ao caso. Olha só. Como é que é tudo organizado no plano espiritual. Ele aumentou, mas está elevado, e ele tem instruções para não retirar a carga toda da Julieta. Julieta não deve receber hoje o nosso concurso integral. Ela não poderia receber o concurso integral naquele dia. Por quê? Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Porque ela ia para as noitadas em companhia do Paulino, que era o seu amante, né? Que ajudava financeiramente a casa. Então ela ia para as noitadas. Então naquela noite ela não poderia ir. Vamos saber por que ela não poderia ir. Então ela tinha que permanecer doente. Olha só, como é que é muito organizado o plano espiritual, o trabalho deles com a gente. Eles poderiam ter retirado toda a substância escura, mas não retirou, porque precisava ficar um pouco para ela sentir doente, para ela não ir para a noitada naquela noite. Olha só, quantas situações, né? Os espíritos fazem, às vezes, determinado local, a gente vai e a coisa não dá certo, né? Tudo. Às vezes uma pessoa adoece, tudo. É um trabalho imenso que eles fazem que nós não entendemos, muitas vezes. E por quê? Olha só. Em breves horas será conduzida junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Olha só, gente, que interessante. Por quê? É o processo deles de ajuda. Eles vão ajudar a Julieta. Porque Cândida já era para ter desencarnado. Por mérito, ela não desencarnou ainda porque precisa resolver essa situação de Julieta, porque ela vai ficar sozinha. Ela não tem pai, o pai já desencarnou. Os dois irmãos afastaram do lar. A mãe desencarnando, ela vai ficar sozinha, uma jovem de 20 anos. Então a mãe está super preocupada. Então já era para ter desencarnado. Ela não desencarnou por causa desse fato aí, dessa situação com a Julieta. Então a equipe espiritual está ajudando. Então, olha só, deixa o restante de substância escura no cérebro da Julieta para que ela continue sentindo doente, para que ela não vá para as noitadas, para que a hora que ela dormir, eles vão parcialmente ajudar na retirada do espírito dela do corpo. Vai trazer o Paulino também, que é o amante dela, para conversar com Cipriana. Olha só.
Como é que tudo é organizado? Cipriano é um espírito elevado, de muita luz, que nós já conhecemos no capítulo passado. Vai conversar com Paulino e Julieta. Olha só, principalmente com ele. Vai conversar com ele para alertá-lo do que ele está fazendo. Porque ele tem compromisso com ela. A gente vai entender isso. Tem compromissos graves de vidas passadas com ela. E ele não pode agir daquela maneira. Então, olha só o trabalho da espiritualidade. E nós vamos ver isso aí. Essa conversa depois do Paulino e a Julieta com a Cipriana. Olha só. Aí eles dormem, né? Eles dormem e eles fazem alguns preparativos, todos os espíritos. E vamos ler aqui só um pedaço. Por volta das 2 horas da madrugada, em plena madrugada, né, claro, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. Olha que lindo, que bonito, né, gente? Que maravilhoso. A Cândida está prestes a desencarnar. Não desencarnou ainda para resolver essa situação com a Julieta. E ela está muito debilitada fisicamente, porque o que os Espíritos nos explicam? Que quanto mais debilitado o nosso corpo físico, mais nós vamos conseguimos perceber o plano espiritual. O que acontece com a criança até os 7 anos? A criança, o espírito ainda está ligado, muito ligado aos planos espirituais. Então, ele desliga, o espírito da criança desliga muito facilmente do corpo e percebe mais situações que nós não percebemos. Então, a gente tem muita atenção com criança, porque às vezes fala determinadas coisas, são os mentores, às vezes, que estão intuindo as crianças a nos dar um recado, um aviso, não é? Um alerta. Muitas vezes as crianças são instrumentos, são médiuns naturais. E quando o corpo também está muito debilitado, a pessoa está muito doente, às vezes, nos momentos de desencarnar, ela começa a perceber o outro lado. Às vezes, quando a pessoa começa a falar nos parentes, tudo, a pessoa já vai embora. Por quê? Porque está vendo com facilidade o outro lado. Então, a gente aprende isso, que quanto mais o corpo físico vai ficando debilitado, mais a percepção do plano espiritual vai aumentando. E Cândida está totalmente debilitada, ela está prestes a desencarnar. Então, com facilidade, ela sai do corpo e ela está no colo de Cipriana, que é um espírito muito elevado, né, que tem laço com ela, que está ali acolhendo ela. Então, o Calderaro, quando André Luiz chega, eles fazem algum trabalho, depois eles voltam, que eles chegam no aposento, é uma cena bonita, belíssima. A Cândida, em espírito, está no colo da Cipriana, que é um espírito de muita luz. Ela está ali acolhendo ela, preparando ela para o desenlace, para o desencarne. Olha só. A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações, tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Olha só, gente, a lucidez da Cândida. Vamos só recordar. Viúva muito cedo, com 3 filhos, lutando, costurando para cuidar dos filhos. 2 filhos crescem, não conseguem conviver com a pobreza, com a situação simples, afastam do lar. Ela fica cuidando da filha, faz tudo para a educação da filha em todos os sentidos. Há 10 meses ela está num hospital, passou por várias intervenções cirúrgicas, e está desencarnando e deixando a filha. Está desencarnando com uma situação espiritual maravilhosa, consciência tranquila do dever cumprido. Então, ela está no colo da Cipriana
o André Luiz com o Calderaro chega, ela percebe com tranquilidade. Olha só. Então, cada desencarne é de uma forma. Não existe um desencarne igual ao outro. É de acordo com a vida que a pessoa levou. Então, como ela levou uma vida de muita luta, muita resignação, mas muita fé, né? Muito amor, ali, muita responsabilidade, ela está vencendo bem a prova. Ela venceu bem a prova dela. Então, ela está desencarnando tranquilamente. Está só esperando resolver essa situação da Julieta para ir embora, né? Voltar para a vida verdadeira. E ela está sorrindo no colo da Cândida, né? Um espírito elevadíssimo, né? Ela está sorrindo no colo da Cândida. O André Luiz, quando o Calderaro chega, ela percebe claramente a presença deles. Isso é muito raro, porque uma grande parte desencarna com muito desequilíbrio. Eles ficam anos e anos e anos em desequilíbrio. Ela já está ela ainda está encarnada e percebendo com clareza o plano espiritual. Olha só. Agora, neste momento, gente, vão entrar 2 espíritos, que não cito o nome, junto com Paulino e Julieta. Os 2 estão dormindo, desdobram, né? O espírito sai do corpo, então 2 espíritos responsáveis estão levando eles ali, ajudando com o magnetismo deles, levando eles para quê? Para Cipriano, esse espírito mais elevado, conversar com Paulino, tocar o coração dele, né? Aí é cenas dos próximos capítulos, porque agora realmente está vencendo o tempo e é muito interessante esse diálogo profundo da Cipriana com o Paulino. Gente, então nós vamos terminar, tá? Porque está vencendo o tempo. E aí, olha só, já é a 3ª reunião nesse capítulo, mas esse capítulo são ensinamentos muito profundos, ensinamentos muito importantes, nós não podemos passar por cima, né? Nós temos que realmente aproveitar esses momentos para a gente aprender, né? Aprendermos juntos. Então, a semana que vem, na próxima quarta, nós vamos terminar esse capítulo e já vamos começar o outro, porque já estamos no finalzinho desse capítulo. E o fechamento dele é muito bonito, né? Como encerra a trama, né? A saga dessa família aí, tá? Então, nós vamos terminar, agradecer a Deus, né? A Jesus, a equipe espiritual que sustenta a gente nessa reunião e desejar uma quarta-feira abençoada para todos nós. E no sábado, 19h30, se Deus quiser, eu acredito que Ele vai querer, nós estaremos aqui, tá? Então, um bom final de tarde para todos nós.